Então, basicamente o que Jesus fala aqui é que todo rico vai pro inferno. Ah, tá, então tá. É isso, pessoal. Até Falou, o próximo gurizada. episódio. Sejam muito bem-vindos, sustentados a mais um Papo SPD Podcast. Eu sou a Isa. Eu sou o Martin. Se vocês não nos conhecem ainda, a gente faz parte da SPD, da Sustentados por Deus. E esse é um projeto online que a gente criou com outras pessoas muito queridas, né? O Pedro, o Silas, o Vini. A gente não menciona eles o suficiente aqui no podcast, porque eles estão envolvidos com outras áreas aí do nosso projeto. Mas, basicamente, a gente tem essa missão de trazer a palavra de Deus para o nosso cotidiano, e a gente faz isso através da internet. Então, se você quer conferir o nosso conteúdo, não deixa de nos seguir, @sustentados por Deus, no Facebook, no TikTok, no Instagram. Se você está nos assistindo no YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os nossos conteúdos. Aliás, os nossos conteúdos, tanto se você está... os nossos conteúdos do podcast, né? Tanto se você está nos assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify, eles saem toda a quarta-feira, tá? Pelo meio-dia. Então, se você está, né, esperando ansiosamente por um próximo episódio e não sabe exatamente quando sai, a gente está postando regularmente nas quartas-feiras, meio-dia. Beleza? Antes que eu esqueça, se você está nos ouvindo no Spotify, segue o podcast e deixa uma avaliação, que isso realmente nos ajuda bastante. Não sei se o Martin quer adicionar alguma coisa a mais. Falou tudo. Então, se não tem mais nada, sem mais delongas, a gente pode começar o nosso papo. Vamos direto. A pergunta que eu queria fazer é... Agora tem que ver se eu lembro o versículo de cabeça, tá? Tem um trecho em Mateus, se eu não me engano, capítulo 19... versículo 22 a 24. Se eu não me engano, de tu falar exatamente... Eu falei exatamente. Né? Eu acho que eu falei exatamente, mas é que eu poderia estar errado. Jesus fala, basicamente, que é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha. É isso? Pelo fundo da agulha. Pelo furo? Pelo fundo Pelo de uma agulha. fundo de uma agulha. Do que um rico Ir pro reino dos céus. Eu tô meio que parafraseando, mas é mais ou menos isso, porque eu não sabia o versículo decorado. E eu tô sem as minhas... sem a anotação aqui. Bom, mas... Então, tem essa coisa aí, que Jesus fala lá em Mateus que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que raios Jesus quis dizer com isso? Essa é a minha pergunta para começar a conversa hoje, porque o pessoal já viu aí no título do podcast, no título do vídeo do YouTube, a gente vai falar sobre dinheiro. Ter dinheiro é um problema? É isso que Jesus está dizendo nessa situação? Então, basicamente o que Jesus fala aqui é que todo rico vai pro inferno. Ah, tá, então tá. É isso, pessoal. Até Falou, o próximo gurizada. episódio. Não, brincadeira. Deixa eu ver aqui. Tu falou Mateus 19. Eu quero ver até se eu acertei, porque a gente não conferiu, mas eu acredito que é esse versículo. Mateus 19, 22 a 24. 22 a 24. Então vamos lá. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu acertei o versículo, então? Acertou. Muito bom. Boa memória. Então, primeira coisa que todo cristão tem que fazer quando ele vai ler qualquer versículo bíblico: ler o contexto. Você não pode tirar nada da Bíblia fora do contexto. Você tem que saber quem é que falou aquelas palavras, para quem aquela pessoa falou aquelas palavras e o que estava acontecendo quando aquela pessoa falou essas palavras. Né? No caso, quem falou essas palavras foi Jesus. A gente não tem como dizer que tá errado. Foi Jesus que disse, né? Mas a gente tem que ver... autoridade, né? Exato. Divina. É a autoridade, ele é Deus falando, né? E sem contar que a gente acredita que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas
aqui Jesus falando dá uma autoridade maior ainda para essas palavras. Mas a gente tem que entender o contexto. Qual é o contexto aqui? Esse homem, esse jovem rico, né, chegou para Jesus e perguntou assim: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Sabe que a pergunta errada não tem resposta certa, né? O que eu faço de bom para receber a vida eterna? Né? A pergunta já foi errada, né? E Jesus já responde. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E daí o cara perguntou para Jesus: quais mandamentos? Né? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem respondeu: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então primeiro a gente tem que entender qual é o contexto. O que estava acontecendo aqui? Esse cara, assim como muitas pessoas que vêm fazer pergunta para Jesus, esse cara, ele veio fazer essa pergunta para Jesus porque ele queria receber um elogio. Ele tava querendo a formulazinha também. Exato. Ele chegou e falou assim: olha, eu sou um cara, eu sigo todos os mandamentos, então eu vou lá falar com Jesus. E ele vai me dizer: nossa, você já mereceu tudo que você precisa merecer. Me lembrou muito. Você já fez tudo para entrar no céu. Me lembrou muito a conversa com Nicodemos, né? Que Jesus tem que é tipo um tapa na cara de Nicodemos. Eles você lá tem que sentados, nascer de novo. Exato. Eles sentados lá de noite, né? O que tem algumas interpretações diferentes, mas eu normalmente interpreto como que eles estavam se encontrando porque Nicodemos não estava muito confortável de ser visto com Jesus ali. Ele era um fariseu, né? É o que eu penso, né? Como tinha Mestre muita da gente lei. contra Jesus. E aí ele já faz a pergunta escondida e ele faz uma pergunta também que é bem na linha do que esse cara perguntou, né? Eu acho que na cabeça de Nicodemos ele também estava indo em busca, assim, do próximo passo da carreira dele. Exato. Ok, você está ensinando umas coisas diferentes, mas eu só não entendi ainda. Tipo isso, sabe? E aí Jesus diz, nasce de novo. Eu já tô no caminho certo, né? Então eu só preciso corrigir um pouquinho. Era como se Jesus fosse dar pra ele só mais umazinha informação. Exatamente. Aí, só que daí Jesus vem com uma quebra de padrão absurda, né? Com um ensinamento absoluto que ele faz. Exato. Nasce de novo. Você só precisa nascer de novo. Você só novo. tem que nascer de novo. É simples, é bem simples. É muito doido essas respostas de Jesus. Você tem que nascer do alto. O que significa isso? Mas enfim, então esse cara, ele veio para Jesus perguntando o que ele tinha que fazer para ir pro céu, porque ele achava já que ele achava que merecia, né? Sim. Ele achava que ele podia ir pro céu. E daí eu gostaria de ler para vocês. Vocês já sabem, Jesus ele citou uns mandamentos, né? Citou o que o jovem deveria fazer, entre aspas, para ir pro céu, né? E daí, mas eu não sei se tu notou, mas ele começou ali a partir da segunda tábua, né? Dos mandamentos que tem a ver com o próximo, né? E daí o cara falou: mas eu faço tudo isso. E daí Jesus falou: vende tudo e me segue, né? E daí ele ficou triste, porque ele era rico. Ele não queria vender tudo. Então, para onde Jesus está apontando aqui? Êxodo 20. Acho que a maioria das pessoas sabe o que tem lá, né? Êxodo 20, os 10 mandamentos. Tá certo. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E por que é tão importante esse primeiro mandamento? Porque ele é um prólogo para tudo que vai vir depois. Deus, aqui no Antigo Testamento, ele tirou o povo da escravidão. Deus, ele trouxe eles para uma vida nova. E ele está dizendo: eu sou esse Deus. Não vai ter nenhum outro Deus diante de mim. Sabe o que
me lembra também quando eu olho para aquela situação em que Jesus fala do rico com o rico. O texto de Paulo, na verdade, em 1 Coríntios 13. É 1 Coríntios 13 ou 2 Coríntios 13 que ele fala do amor? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, ok. Eu sempre me confundo. Enfim. Ele fala ali, né? Ainda que eu dê todo o meu dinheiro aos pobres, que eu doe tudo que eu tenho. Se não tiver amor, não vale de nada. Se não tiver Cristo, não vale de nada. Então, no final das contas, Deus, Jesus no caso, né? Deus, Jesus, ele toca na ferida do cara para, na verdade, apontar para esse primeiro mandamento, apontar para ele. Exato. Porque não importa o que tu faz nessa vida, no final das contas. Se tu é rico, se tu é pobre. Se tu não tem eu... Tua confiança tá em Se a tua lugar, confiança não tá em mim, se você não tá com os olhos voltados para mim, Exato. Isso não tem valor. Exato. E eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente decorou todos os mandamentos e todas as explicações dos mandamentos. Mas o que diz a explicação do primeiro mandamento? Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. O que significa você ser rico e você ter a sua confiança no dinheiro? Significa que você não está confiando em Deus. E o que é não terás outros deuses diante de mim? Deus está falando, eu sou quem te dá tudo. Eu que te dou tudo o que você precisa. Né? Eu sou a pessoa que está te entregando todas as... tudo aquilo que tu precisa para viver. Eu te tirei do Egito. Eu sou teu Deus. E daí o jovem rico, ele achava que ele ia para o céu por cumprir as leis do jeito que ele achava que cumpria. Mas primeiro que a primeira tapa de luva que Jesus deu para ele foi: bom só tem um. Né? Bom só tem um. Agora, se tu tá me perguntando o que tu tem que fazer, vende tudo e me segue. Porque o teu erro não tá em você ter dinheiro. O teu erro tá em você ter confiança nesse teu dinheiro. Né? E até a gente, assim, acho que a gente pode projetar de uma forma plausível que talvez esse cara rico se esforçou bastante para ser rico, né? E ele talvez se esforçava muito também para cumprir a lei de Deus. Então, às vezes, ele não tá nem depositando a confiança dele no dinheiro, mas nele mesmo. Pode ser e também. E ele tá, assim, tentando ser exaltado por Jesus, né? Por isso que eu faço essa leitura, porque eu acho que sempre que a gente olha para a resposta de Jesus a certas pessoas, isso diz muito sobre Jesus e também diz muito sobre a pessoa. Porque Jesus não é um cara que ele chega na situação e ele não sabe o que está acontecendo, né? Ele é Deus. No momento em que antes do cara fazer a pergunta, ele já sabe... Ele já sabia tudo. Tudo que o cara é, toda a história de vida dele, ele conhece a pessoa muito bem. E aí, até de novo, referenciando a conversa com o Nicodemos, é isso que eu sinto também. A resposta de Jesus é para Nicodemos, sabe? E aí é muito bonito, porque a gente se identifica com o Nicodemos, se identifica com esse jovem rico muitas vezes. E o que acontece nas duas situações... quando eu faço a leitura, é isso que eu penso. Os dois, no fundo, depositavam confiança demais neles mesmos. Exato. E aí, por isso que a resposta de Cristo, ela é meio que um tapa de luva. Porque não é o que eles querem ouvir, né? Porque não é o que eles querem ouvir e não é sutil, porque não tem que ser sutil, né? Cristo não tá aqui para passar a mão na nossa cabeça, né? Tipo... tá tudo bem, fica assim. Vive no teu pecado. Ele quer né, dar aquela virada de chave na nossa vida e às vezes a gente precisa levar uma rasteira para se tocar. Para se tocar que tá errado. Que né? a gente tá errado. Exato. E daí, uma outra coisa que eu queria muito ler para vocês é o seguinte. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os donos do que os verem com seus olhos?
Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. E eu só queria deixar claro que quem escreveu isso aqui foi o cara mais rico do mundo. Salomão, né? E ele não tá Ele não tá dizendo aqui que ter dinheiro é ruim. Ele não tá dizendo aqui que ser rico é ruim. Mas ele tá falando sobre o amor ao dinheiro. Salomão era um cara muito rico. Mas ele não tá falando contra ter riquezas, né? Deus fala, meu é o ouro, minha é a prata. Ele que criou isso, né? Sim. Deus que criou os animais, Deus que criou as plantas, Deus que deu sabedoria para o homem para administrar isso e para receber riquezas. Deus que fez tudo isso, e ele fez tudo isso muito bonito. Deus fez o ouro, Deus fez a prata, Deus fez as pedras preciosas. Deus fez literalmente o dinheiro, né? São as riquezas, né? Mas ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E esse é o problema. Esse é o maior problema. A gente aqui tem que, sim, usar disso que Deus nos deu. Deus nos deu dinheiro. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas assim como tudo aquilo que Deus nos deu, a gente deturpou isso com o pecado. É que se a gente for olhar, desde a queda em pecado, o que a gente tenta fazer é uma inversão da ordem que é para ser as coisas. É criador, criação. Mas o ser humano, e a gente vê isso muito claramente em mitologias gregas, romanas, nórdicas, eles pegam um aspecto da natureza, da criação, e aquilo lá é um deus agora. Exato. É o deus da chuva, o deus do sol, o deus dos trovões, os deus, sabe? É sempre uma coisa associada à criação. E aí a gente pode se perguntar, será que isso ainda acontece hoje? Acontece. Só que é com um gostinho diferente. Exato. Né? A gente, no fundo, ainda tá fazendo essa inversão. A gente não chama de Deus, a gente dinheiro. não ora para eles, mas a gente ainda deposita toda a nossa confiança idolatra ali. eles como deveria idolatrar o único Deus, Exato. que é o Deus verdadeiro. Exatamente. O Deus que está na palavra. Então, o que eu queria dizer, eu gosto sempre de dar um resumo de tudo. Se vocês têm que sair desse episódio do Papo SPD com uma coisa em mente só, se vocês têm que sair com uma frase na cabeça, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O dinheiro, ele é um instrumento que Deus deu. O dinheiro é uma bênção que Deus dá. Com o dinheiro a gente vive, com o dinheiro a gente come, com o dinheiro a gente sobrevive aqui no mundo agora. Mas o dinheiro não é nosso Deus. O dinheiro não é o ponto alto da nossa vida. A gente tem que começar a pensar quais são as nossas prioridades na vida. Será que o dinheiro é o meu Deus? Será que o meu trabalho é meu Deus? Será que o ponto alto da minha vida é a minha família? Será que minha família virou meu Deus? Porque no fundo, o que tu falou antes, né, também as coisas estão aí e são ferramentas que Deus nos dá. O dinheiro, enfim, as coisas da criação. E a gente pode usar, que nem tu falou. Mas quando isso se transforma em um Deus, em uma coisa que a gente idolatra, aí é que realmente mora o problema. Então não Exato. Tu acha que dá pra gente dizer que é pecado ter dinheiro ou é pecado ser rico? Não. Não é pecado ser rico. Porque a gente vê que muitas vezes quando Deus abençoa pessoas no Antigo Testamento ou até no Novo Testamento, quando Deus abençoa essas pessoas, Ele abençoa com bens materiais também. Né? Não é o principal, mas Ele também abençoa assim. A gente vê vários exemplos do Novo Testamento de pessoas ricas que foram fiéis a Deus. Lázaro, por exemplo. Né? Lázaro? É Lázaro? Não, que Lázaro? Nada a ver. Zaqueu. Que Lázaro? Zaqueu, ele era publicano, né? Mas depois ele falou, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei. Roubei não, que eu peguei, né? Eu vou dar em dobro tudo aquilo que eu peguei. Então,
a gente vê que sim, Deus, ele pode abençoar a gente com dinheiro. Ter dinheiro não é pecado. O pecado é você transformar o dinheiro em um Deus. O dinheiro, ele é um dom, né? Porque a palavra dom é literalmente um presente, algo que vem de Deus para você. O dinheiro é um dom. E assim como todo e qualquer dom, o dinheiro, ele tem que ser usado para louvar, para agradecer a Deus. O dinheiro, ele tem que ser usado para o trabalho de Deus. O teu dom, ele é para isso. Eu não estou dizendo que você não pode usar o dinheiro para outras coisas. Obviamente, você vai precisar comprar comida, você vai precisar alguma coisa. Não entendam Lazer que agora é importante se também. você é rico, você precisa doar todo o seu dinheiro para a igreja, não é? Até porque até a gente estava conversando hoje de manhã na nossa devoção, a que a gente faz normalmente de manhã, sobre como muitas vezes a gente precisa investir na nossa família, investir na nossa saúde, na gente, porque isso é glorificar a Deus com o nosso dinheiro também. Não de uma forma exagerada, absurda, mas... Saúde, né? Focar na saúde. Mas ter certeza de que tu tá dando momentos legais pra tua família, que tu tá dando momentos saudáveis, criando um ambiente legal pra que a tua família viva bem. E isso, Deus se agrada disso. Ele não olha pra isso e pensa, olha ali, eles vivendo bem, eles deveriam estar dando pra fulano que não tem nada, né? Não, eu acho que ele se alegra com isso. Obviamente que se você está negligenciando a outra parte, exato. Obviamente que se você está negando ajudar o próximo e você está usando esse dinheiro só para sua família, só para o teu lazer, e você está negando ajudar, está negando usar isso para o trabalho de Deus, aí a gente também tem um problema. Porque daí você está transformando também a sua família num Deus, né? Então, isso. é difícil achar a linha tênue. Tem muitas discussões que às vezes a gente acaba tendo, né? Quanto eu dou, quanto eu invisto na minha família, dá para comprar um carro novo, dá para comprar casa nova, né? Exato. Se tem gente passando fome na rua. Exato. Mas eu gostaria de ler, para terminar, a última coisa que eu quero ler para vocês. Não é. Filipenses. Finalzinho de Filipenses, se eu não me engano. Que texto que é? É o que a gente leu hoje? Filipenses. Meu, que Bíblia grande isso aqui. É que essa Bíblia tem... A Bíblia de estudo aí, ela tem as introduções gigantes. Isso, né? Exato. Então, Paulo aqui em Filipenses, ele tava na cadeia, né? Ele estava passando por dificuldade e os filipenses ajudaram ele financeiramente, né? E daí Paulo, ele responde isso aqui, né? Alegrei-me, Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente. O nosso dinheiro, ele é para ser usado para Deus. A gente também pode batalhar para ter uma vida confortável. Mas isso não é o nosso foco. Por que Paulo, ele soube viver com muito, soube viver com pouco? Ele se apegou à única constante da vida dele, né? Exatamente. Ele se apegou a Cristo. Porque, no fundo, pode acontecer contigo algo como aconteceu com Jó. E tu pode perder tudo. Tu pode trabalhar, sei lá, 20, 30, 40 anos da tua vida pra conseguir dinheiro, né? Ter sucesso, seja lá como tu gostaria de ter, e perder tudo, né? E Jó perdeu esposa, perdeu filho, perdeu tudo que ele tinha.
mas ele nunca perdeu Deus. E foi, né, a isso que Exato. ele se apegou no fundo. Então essa eu acho que é a mensagem que Paulo está tentando transmitir nessa vida. E é muito legal ler Eclesiastes. Se vocês não conseguiram ler ainda, Eclesiastes é um livro tão interessante, porque é exatamente esse o ponto de Salomão ali. Né? Ele fala... Se apegar em Deus. Ele fala, as coisas são como névoa, parece muito sólido, mas aí quando tu chega perto, aquilo se dissipa e some. Tu não consegue, essas coisas não te dão, não são rocha firme que nem o nosso Deus é. Por isso que eu falei da constante, a única constante de verdade na nossa vida, mesmo que às vezes a gente não note, não sinta, não veja, é Deus, é Cristo. Ele é a única coisa constante. Aí quando a gente realmente se apega a isso, é que a gente, né, que nem Paulo, passa por momentos muito baixos, de muita fartura, mas no fundo a gente está contente, a gente tem contentamento no Senhor. Exatamente. E é muito importante a gente ter em mente que Cristo, ele fala para nós, não se preocupem com o dia de amanhã, quanto ao que vão comer ou quanto ao que vão vestir, né? Daí ele fala dos pássaros, das flores, como é bonito, né? Nem Salomão tinha roupas tão bonitas quanto as flores. E os pássaros que não semeiam têm comida, né? Deus vai providenciar, Deus vai te dar tudo o que tu precisa. Não que você vai ter que se desfazer de tudo aquilo que você tem necessariamente. Assim como Jesus falou pro homem rico lá. Mas se o teu dinheiro tá ficando no caminho, ou se o teu dinheiro virou a coisa mais importante da sua vida, vale a pena repensar. E Deus está sempre com a gente. Mesmo se a gente tem dinheiro, mesmo se a gente não tem dinheiro, Deus está sempre cuidando da gente. Deus sempre vai nos dar todo o necessário. O povo de Israel no deserto não tinha o que comer. Deus fez chover pão. Né? O povo estava com sede, Deus fez sair água de uma pedra. A gente hoje pode confiar que Deus vai nos providenciar com tudo que a gente precisa. E se o pior acontecer, se a gente morrer, o pior que pode acontecer é a gente estar em Cristo, a gente descansar em Cristo. Isso aí. Então, eu acho que esse é o nosso foco. O nosso foco é Cristo. A gente tem que focar em Cristo, orar todos os dias, vem Jesus, volta Jesus, nos leva para casa. Me ajuda a caminhar contigo, né, Senhor? E Exato. focar em Ti. Nos leva para casa. Isso. Muito obrigada. Se você ouviu até aqui, eu acho que encerramos o assunto nessa mensagem linda, né, de Paulo aí, de se apegar à única constante da nossa vida, que é Cristo. Se você gostou desse episódio do podcast, compartilha ele com quem você conhece. Se está assistindo a gente no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E se está nos ouvindo no Spotify, segue o podcast e deixa uma avaliação. Que nem eu falei antes, isso realmente ajuda bastante a gente, tá? A gente vê vocês num próximo episódio do Papo SPD ou nas nossas redes sociais, @sustentados por Deus. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.